Tipo, só vou te contar. Oi! Um segredo. Oiê, vamos começar daqui a pouco. Precisamos conversar de hoje. Uruguai aprova a lei da morte digna. Você é a favor da eutanásia? E passar 15 anos na cadeia por um crime que você não cometeu? Que dureza, né? Por último, vamos falar sobre gravidez na adolescência. Bora que tá demais hoje. Olá, está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres de primeira. Eu sou a Juliana Baroni, estou ao lado dessas mulheres maravilhosas, gente. A Sucena cantora, genial! Ela também é historiadora, diva. Tá, meu bem? Obrigada, amor. Márcia Tibúria, nossa teacher, nossa escritora, que lança um livro por semana. Olha aqui o novo lançamento de Márcia Tibúria. E nossa filósofa, né? Das redes e das ruas e de tudo da vida. E tá gata demais, eu tô querendo ela hoje. Tamo junto! Olha aí, ó. Saber disso. Gente, olha ela, hein? Olha a estreia da Leviandade. Tô estreando hoje. Olha aí, ó. Vamos Você vai poder assistir também. Vocês são terríveis. Precisamos Conversar no Spotify, que também está disponível em vídeo. A gente é assim mesmo, fala uma por cima da outra, a gente se anima. A gente é muito amiguinha, é isso que acontece. A gente já tá aprendendo. Então bora começar. No dia 16 de outubro, o Parlamento do Uruguai aprovou a Lei da Morte Digna, que dá ao adulto com doenças terminais ou com condições médicas incuráveis a opção de escolher uma boa morte, de forma digna e sem sofrimento desnecessário, sem a utilização, por exemplo, de métodos invasivos. Também está completando um ano que o poeta Antônio Cícero foi para a Suíça realizar o suicídio assistido. Ele estava com Alzheimer e deixou uma carta em que deixa claro que não conseguia mais fazer as coisas que eram importantes para ele, como ler, por exemplo. O tema é complexo e muito sensível, mas vários países do mundo têm a lei da eutanásia ou da morte assistida. Mas aqui na América Latina, o Uruguai foi o primeiro. Vamos conversar sobre isso? É um tema muito sensível, né? Porque a gente tem um tabu danado de falar sobre a morte e a gente, quando está acompanhando um paciente terminal e ele começa a falar, eu não aguento mais, a gente fala assim, não fala besteira, pelo amor de Deus. Mas a gente não se coloca exatamente no lugar da pessoa, né? O que você acha sobre isso, Sara? Então, é um tema muito delicado, mas para mim, eu trato a morte com muita naturalidade, né? Então, não tem muita objeção assim, não. Porém, aqui no Brasil, eu acho que é um pouco mais complicado pra gente pensar sobre eutanásia, porque aqui a vida nunca é sobre vida, não é sobre a nossa vida, é a vida dos outros. O pessoal tem uma interferência muito grande quando a gente resolve falar sobre o aborto, então já tem essa interferência. Se for falar disso aqui também, vai entrar aquela questão religiosa, que só Deus dá a vida, só Ele tem direito de tirar. E aí já começa a gente entender que a gente não vai conseguir aprovar uma lei necessária dessa aqui, porque o Estado não é laico. Quando a gente entra na Assembleia e tem uma cruz de todo tamanho lá indicando fé em alguma coisa. E como a gente sabe que a religião praticamente ela manda na política hoje, eu acho que aqui não vai ser viável nunca. Mas para mim é uma coisa muito necessária, porque não é sobre viver, é sobre ter uma sobrevida. Se você está precisando de ter alguma coisa em manutenção para você ter uma função comum, né, em atividade, você não está vivendo mais, né? Está sobrevivendo. Como, por exemplo, respirar por aparelhos, exatamente, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei curiosa, você falou assim, eu lido com a morte com naturalidade. Como é que é isso? Explica pra gente. Eu também pensei nisso. Fiquei curiosa. Coletiva aqui a questão. Eu acredito que as pessoas nascem com o dia exato para morrer, entendeu? E aí... Destino. Já está escrito o dia que a gente vai morrer. Eu só queria entender... Como que a morte faz, os critérios que ela escolhe, a forma, sabe, que a pessoa vai morrer, de cada um. Mas enfim, não tem como fugir. Gente, ninguém vive por semente. Se você nasce, vai morrer. O final da vida é a morte. Não tem outro caminho, sabe? E eu também acredito na questão, né, de segundo plano. Eu acredito que o mundo sobrenatural rege o nosso natural. E se a gente nasce com um destino espiritual, que a gente tem uma meta e tem um plano e ele acaba, não tem por que ficar prolongando. Você vem com o tempo certo, entendeu? Acabou, não tem que ficar passando o tempo a mais. O fato é que a gente não sabe muito bem o que pensar sobre isso, porque é um assunto
que é tabu por muitos motivos, mas um deles é que a gente tem medo da morte. Então, a morte pode ser um assunto teológico, pode ser um assunto político, pode ser um assunto estético, porque implica também a nossa percepção e a nossa sensação, os nossos afetos em relação a isso. É um assunto psicológico, digamos assim, também, porque implica a separação que a gente vai ter em relação à vida, às pessoas. E um assunto super, né, obviamente, filosófico, porque coloca em cena o tema da finitude. E que é importantíssimo de se debater, porque a finitude, ela pode ser uma orientadora da própria vida. E aí, acho que uma pequena diferença entre a morte no seu sentido bruto e a morte como finitude, essa diferença pode nos ajudar. Se eu penso a finitude como o destino, acho que a Sara está colocando muito nesse sentido, né? Tem um destino lá. E é inevitável, todos nós vamos morrer, é uma já certeza. Pensar nele já é uma possibilidade de imaginando como vai ser a finitude. Então, mas aí o que eu vou fazer com a minha vida, com o tempo que eu tenho disponível? E a gente não sabe ao mesmo tempo qual é esse tempo. Então, como é que eu vou viver uma vida boa e justa e digna, sendo que eu posso morrer a qualquer momento? É claro que a gente tem uma expectativa de que vai durar, nossa vida vai durar décadas. Eu acho muito... Bom, não quero ficar me atravessando toda a conversa aqui, mas acho muito bom a gente poder discutir também essa economia política, essa teologia política e essa ético-política envolvida na chance da gente ter essa lei um dia no Brasil, né? Porque até uma coisa que eu também quero colocar na nossa discussão é que o Estado é laico. A política brasileira, o legislativo, sobretudo, é que é inconstitucional. Pois é, menina, ainda tem isso, né? Bela frase, Márcia. Ô, Sucena, eu fiquei pensando, você é judia e como é que você pensa a morte? A própria morte ou a morte de outras pessoas? Tem alguma qual é a questão religiosa para você? Ou você não pensa nisso? Você evita pensar nisso? Não, a morte é um lugar inevitável e até para o pensamento. Eu amo pensar sobre a morte. Eu amo divagar sobre isso. Até porque não tem como pensar na vida sem pensar na morte, né? Parecem duas irmãs siamesas que conversam, uma não existe sem a outra. Enfim, a finitude é um lugar, mas a gente busca a infinitude. E esse buscar da infinitude é uma coisa muito própria da religião judaica, que as pessoas não sabem. Inclusive a religião judaica acredita na reencarnação. A reencarnação é um lugar muito interessante para o judaísmo. Não é como o espiritismo ou as religiões kardecistas, dentro de um outro sentido de encarnação, mas a encarnação é um lugar no judaísmo e existe esse lugar da alma, a alma infinita, ela é um lugar divino, então ela não poderia morrer. Se a centelha de Deus foi soprada no indivíduo, e quando a gente fala de Deus no judaísmo, gente, é interessante que Deus não é bem nem mal. Deus, ele cria o bem e o mal. Então Deus, na figura judaica, ele está acima disso. Então ele cria a morte e cria a vida. Essas dicotomias que existem. Então é uma busca por esse infinito, por essa consciência eterna, por esse lugar, por esse paraíso que está fora da nossa compreensão. Eu acho linda essa busca por essa consciência maior, por esse lugar maior. Eu não gostaria que fosse o fim aqui. Eu gosto de viver, eu amo a vida, eu amo descobrir o pensamento da Márcia, eu amo descobrir o pensamento da Sara, eu amo ver o brilho nos seus olhos quando você apresenta de forma linda e te vê na TV, eu amo estar com meus amigos em torno de uma mesa, então viver é muito gostoso. E pensar na morte é valorizar cada segundo da vida. Mas eu fico me questionando o que é a vida, é uma questão que a gente precisa pensar. A vida é um bem compulsório? A vida é um estado compulsório? Porque ninguém pergunta pra gente se a gente quer viver. Simplesmente joga a gente. Nascemos, alguém me disse, vive, me deu um manual de como se viver. Não, a gente vai aprender a viver nesse gerúndio vicioso. Mas você sabe que eu acho que tem gente que esquece, nessa cultura em que a gente vive, consumista, as pessoas presas no imediatismo, alucinadas com valores e questões que são muito mesquinhas e coisas muito
pequenas, digamos assim, tem gente que eu acho que esqueceu que a morte é um dado democrático. Todos nós morremos. Tá acima, né, da morte. Tem gente que acha que tá acima da morte, que de repente está livre dela, ou que ela vai acontecer sei lá quando, e que não importa, que por isso você está justificado a ser um egoísta, um narcisista, e só se preocupar com você e aproveitar a vida. Enfim, eu respeito demais, tenho, que nem a Sarah, assim, uma relação muito tranquila em relação à morte. Eu tenho uma relação muito tranquila com a morte. Eu li o Michel de Montaigne, né, gente? Que foi o cara que falou que filosofar é aprender a morrer. E eu me lembro quando eu era menina, criança, adolescente, eu fui criada indo ao cemitério, e aquelas famílias góticas do século XIX que vieram da Europa, que vinham com aqueles, vamos dizer, a estético-mania gótica, né? Então, muita igreja, muita religião e muita relação, sempre muita relação com a morte. A literatura também é uma relação com a morte, as artes são uma relação com a morte, mas no sentido de você enfrentar poeticamente isso. Sublimar, né? Eu acho que o teatro, a música, te ajuda a sublimar a morte, brincar de tornar bonito, né? A gente tem um poeta que eu adoro, que é Augusto dos Anjos. Amo. Que a obra dele inteira o tema é a morte, né? É isso. Tem uma poesia que meu pai sempre declamava, que é assim: ó flor que tão mal nasceste, que triste foi sua sorte, ao primeiro passo para a vida foi encontrar-te com a morte. E aí segue. A efemeridade da vida, muito bonito, né? E é um cara que está observando uma flor que nasce no cemitério, que é um lugar que não tem vida, né? A gente vê a morte como o fim, mas dependendo de quem, a morte vai ser o começo, entendeu? Tem pessoas que eu imagino que depois da morte que elas começam a viver. Mas a pessoa devia ter o direito, né, gente? Mas aí, voltando ao nosso tema. Aí tem a pergunta, né? Qual a fronteira do direito à vida e à morte, e qual o direito do Estado sobre a nossa vida e sobre o direito à morte? Porque até onde o Estado pode ir? Até onde o Estado tem um poder de legislar sobre a vontade do meu corpo, da minha vontade sobre o meu corpo? Não, mas então, o Estado age em cima de religião, é isso que quebra Tem duas coisas diferentes. Qual é a fronteira? É uma questão, então, não sei responder. Acho que o Estado como estrutura, ele é letal, ele é assassino. Então ele mata. Para as pessoas, no Brasil, as pessoas experimentam isso. A gente vive aqui no nosso programa falando do feminicídio, das mulheres que são mortas, os feminicídios indiretos, tipo não poder abortar e morrer num hospital, que a gente vive discutindo, a população negra sendo assassinada. Tem um genocídio que há muito tempo vem sendo comentado, o genocídio dos jovens negros e pretos nas periferias do Brasil, das várias grandes cidades, genocídio indígena, matança de eugenista de gente e tal. Então, tem uma outra coisa que nesse estado, então, necropolítico e tanatopolítico e biopolítico, que legisla sobre a vida e sobre a morte. Eu acho que esse direito a deixar uma vida de sofrimento é um direito totalmente digno, é uma luta por dignidade. É lutar pela sua dignidade, é você ter acesso a acabar com uma vida que não te agrada. Se eu sou totalmente dessa linha. Para mim, se eu não tiver mais capacidade de fazer as coisas que me dão prazer e alegria e me sentir uma pessoa autônoma, eu tenho muito prazer na autonomia do meu próprio corpo. E eu não quereria viver, certamente eu seria uma pessoa que fez o que o Antônio Cícero fez. É isso que eu queria perguntar, você teria coragem? Sim, já, nossa. Gente, eu já tomei medidas assim que tipo... me deixam mais tranquila ainda em relação a morrer, muito tranquila. E eu acho muito legal também a gente doar os órgãos e a gente ter um desprendimento. Gente, isso é religioso, isso também, no melhor sentido dessa palavra. Você poder ser desprendido, desapegado do seu próprio corpo. Ao mesmo tempo que você ama o seu corpo, deve cuidar do seu corpo, deve tentar não estragar o seu corpo para poder ter uma vida feliz. Mas é tão bom também você poder se sentir livre em relação ao seu corpo. Tem uma coisa na eutanásia que é assim, que
para isso, quando isso é legalizado, nesses países que são legalizados, você tem que fazer um testamento vital. E nesse testamento, é claro que tem que ter um médico para te orientar. Você coloca nesse testamento em que situações você gostaria de interromper ou não prolongar artificialmente a sua vida, né? Então é claro que você não consegue fazer isso sozinho. É um tema muito complexo e a gente tem, por exemplo, tem uma médica paliativista e geriatra, chama a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tem um livro maravilhoso também. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Foi um livro que eu li assim que meu pai faleceu. Olha que nome bonito. Muito bonito. E o que quer dizer? É muito autoexplicativo esse título do livro, porque ela acompanha pacientes, não tem o trabalho de parto, ela faz, no paliativismo, o trabalho de morte. E o que o cuidado paliativo faz? Ele ameniza o sofrimento, mas respeita o processo da morte natural. E o que ela diz sobre eutanásia? Eu fui pesquisar, porque como tudo que ela fala me interessa muito, ela acha que o Brasil ainda não está preparado para discutir esse assunto. Porque, por exemplo, os cuidados paliativos, só apenas 10% dos hospitais do Brasil inteiro, na sua grande maioria Rio, São Paulo, que tem esses cuidados. Então isso não é democratizado para todas as pessoas, e deveria ser. Fora o acesso à saúde também, né, Juliana? O bem morrer, né? E tem pessoas que estão com morte em vida, praticamente, porque não tem uma dignidade na doença e não vai ter dignidade na morte também. E aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande em questão de cuidado. Então tem pessoas que estão beirando a morte, mas não é porque era uma causa natural da saúde, é porque tem alguma negligência nos cuidados de saúde. Aí aqui como que fica uma situação? Aqui é muita coisinha aqui que ainda são pequenas. São muitas nuances. Mas nessa linha, gente, pensem só como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é tão importante, tão bacana, e é uma das instituições mais combatidas por esses oligarcas, essa gente de extrema direita, que defende uma política da morte, que são os grandes necropolíticos, né? As figuras realmente tanatopolíticas, necropolíticas, que administram o mundo, e a economia política capitalista e patriarcal. Então, acho bem legal a gente poder falar sobre esse outro lado, a escolha. Numa vida, num mundo digno, numa sociedade mais justa e mais digna, como existem poucas no planeta, há esse direito em função disso, em função de se preservar e de se defender a individualidade de alguém, e também o contexto ao redor, porque as pessoas que ficam cuidando de uma pessoa que está ali para morrer e nunca morre, e passa anos e anos e anos... Vai morrendo junto. Pois essas pessoas sofrem muito. Mas eu acho que tem um tabu que a gente não falou ainda, que é o tabu do suicídio. Que é uma palavra... Assistido nesse caso. Nesse caso, mais o suicídio como um conceito. Um conceito que... Ninguém fala, né? A gente tem medo. É um conceito que... imagina, quando as pessoas cometem suicídio, geralmente as famílias não alastram, tem uma tendência a abafar. E há grandes ensaios, né, Márcia? Ensaios filosóficos sobre o suicídio. Não, e até do ponto de vista do kardecismo, por exemplo, um suicida, aquele que interrompe a vida no desespero, dizem que ele fica meio... No judaísmo espírito também, fica vagando. Existe um tabu e sobre no cristianismo se fala que não tem o perdão de Deus, que é uma blasfêmia, que a pessoa não tem... A chance de entrar no céu é zero. Ela acaba zerar a possibilidade de ir pro paraíso da vida eterna, né? Eu acho que pra gente, inclusive, evoluir no conceito de eutanásia, a gente precisa discutir suicídio e discutir as doenças psicológicas, as doenças sociais e a dor do viver também. Porque não necessariamente viver pode ser bom para todo mundo. É isso mesmo. Tem uma área da filosofia que discute isso, que é a bioética, gente. Na bioética se fala disso, sobre o direito de morrer,
sobre o que significa viver sob condições muito difíceis, enfim, mas são o futuro da natureza humana, implantes, transplantes, mudança de sexualidade, esse tipo de coisa. E a gente precisa também deixar claro para a nossa audiência que esses médicos dizem que são coisas diferentes. Uma coisa é o suicídio, a pessoa tirar a própria vida. Outra coisa é a morte assistida. Com certeza. Onde um médico vai, tem a decisão tomada, onde é legalizado, e o médico te dá uma dose letal de um determinado remédio e você morre. E outra coisa que é o suicídio, o suicídio assistido, que é o médico dá a medicação e a própria pessoa que se aplica a dose e não isso talvez não seja no hospital, em casa. As condições, né? A gente tem que falar. Isso acontece na Suíça, a parte tamilhana. É importante a gente dizer que não é em qualquer lugar do mundo que isso é permitido. E realmente a gente não pode falar de suicídio sem fazer essas diferenciações. Sim, porque, perfeito. De fato, pessoas, por exemplo, que são levadas ao suicídio em contextos de uma experiência de depressão, de perda de sentido da vida, esse é um assunto que tange ao campo da saúde mental, psiquiatria, psicanálise, psicologia, enfim. Mas também tem todo um arcabouço existencial, social. As pessoas sofrem muito no capitalismo, no patriarcado, num sistema racista. Então tem esses sofrimentos produzidos pelo sistema. O que a gente está falando é desse processo consciente que implica uma ciência, um campo de pesquisa, uma área da saúde pública e também privada, dependendo aí do contexto, em que a pessoa teria o direito de cancelar uma existência que para ela mesma se torna mais dolorosa do que Mas antes de discutir a eutanásia, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás e falar sobre morte mais vezes, porque, por exemplo, como a gente não fala sobre, quando a pessoa morre, você não sabe como agir, não sabe se ela gostaria de ser cremada ou enterrada, você não sabe que roupa que ela gostaria de vestir, em que circunstâncias, como que ela gostaria que fosse o cerimonial, que palavras ela gostaria de dizer para as outras pessoas que estão ali. Isso é uma coisa que a gente só deixa para pensar nisso quando a coisa acontece. Superstição demais, Ju. Acho que o brasileiro é tão supersticioso que ele evita falar de coisa para não atrair má sorte. Então fala, não fala de morte não, porque baixa na madeira. E aí a pessoa que quer ser cremada, ela vai ser enterrada com a roupa que ela nem gosta, de um jeito que ela nem quer, porque ela não teve o prazer de falar como eu quero o meu último dia na Terra. Não é nem o último dia em vida, né? Eu não quero, eu queria muito ser cremada, porque eu não gosto dos bichinhos. Sabe, essa imagem do bichinho. Eu acho que eu não ia gostar de ver o bicho me comendo. Se eles comessem tudo de uma vez, eu ia ficar mais tranquila. Mas eu acho que eu não ia gostar de saber que cada dia um vem como um pedaço. Eu gostaria de ser cremada. Mas aí já entra a questão religiosa, que meu pai é cristão. E aí tem aquele, do pó vieste, do pó volta. Pó de cinza também é pó. Mas aí você fala isso pro pastor, ele não vai querer entender. Tem todas essas questões, sabe? Mas eu acho que é superstição demais. A gente evita falar de morte porque a gente tem medo de morrer ainda, né? O meu pai, por exemplo, quando estava no estado terminal, ele teve um câncer, já falei aqui algumas vezes, e aí no final ele começava a falar assim, teve um dia que eu estava com ele no hospital, ele falou assim, meu Deus, Ju, eu não aguento mais. Se ali ele tivesse tido a opção, pai, então você quer desistir? Talvez naquele momento ele tivesse optado por isso. E aí ele começou a falar abertamente sobre a própria morte, e aí ele chegou para minha mãe e falou assim, você me dá a mão na hora? Olha. E aí a minha mãe, naquela coisa prática, não, claro que eu te dou a mão, imagina, fala besteira, não sei o quê. E a última vez que ele foi internado, por sorte, o médico tinha essa noção de cuidados paliativos, e aí falou, olha, seu pai já está em estado terminal, já está em processo de morte, e eu não vou colocar ele na UTI. Vou deixar ele num quarto comum, para vocês terem acesso a ele, para ele não ficar num ambiente hospitalar, frio e tal. E aí aconteceu tudo como ele pediu. A minha mãe estava com ele, estava de mão dada com ele, e ela foi percebendo pelos sinais vitais que estavam diminuindo, a respiração estava mais curta, e ela ficou de mão dada com ele, e ele morreu exatamente como ele gostaria de ter morrido, porque a gente falou sobre isso antes, e porque o médico teve essa sensibilidade de orientar e de deixar a gente ter livre acesso a ele. Então, olha que diferença que fez totalmente. A gente poder ter conversado sobre isso. É porque a vida acaba antes de morrer também, né? Aí, ô Márcia, dá mais um livro pra você.
Eu já escrevi vários, sou muito ligada nessa parada. Tem uma canção linda do Gilberto Gil, vou recitar um pouquinho, que diz assim, ó: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. É lindo, eu acho que eu até já disse essa música aqui uma vez, porque ela é tão... Essa é uma ideia filosófica. Quando a Preta morreu, você falou isso. Foi, e olha justamente. Que oportunidade que o Gil nos deu e que lições que o Gil nos deu quando a Preta estava em estado terminal e tal. E quando ele diz, olha, se tiver muito pesado para você, vai. Porque chega uma hora que a gente... não pode ter apego a um corpo que nem é teu, não te pertence aquele corpo, pertence à pessoa. Mas a despedida é difícil. Que a pessoa, você deixar a pessoa presa respirando por aparelhos. É muito egoísmo. É muito egoísmo, exatamente. Agora, quando você liberta a pessoa, e ela também se liberta, porque ninguém morre se está apegado ao corpo. Sofre um pouco mais, né, para poder fazer essa passagem, eu acredito. Tem um outro tema que eu quero acrescentar só para dar uma apimentada na nossa discussão, que é o seguinte: no Canadá é possível ter uma morte assistida desde 2016, mas o número de pessoas que optam por eutanásia não para de subir. É a 5ª causa de morte no país. Esse número é surpreendente para vocês? O que é que vocês acham? Vocês acham que pode também, no caso do Canadá, ter um excesso de vontade de morrer? Mas tem o ranking de quais são as outras? Deixa eu ver. Eu não sei. Pergunta aí pro Iá. Mas, gente, eu acho que é muito provável. É muito provável que, tendo essa possibilidade, deixando de ser um tabu, as pessoas que perdem qualidade de vida e que já não veem mais interesse diante de dificuldades físicas e cerebrais, enfim. Então, é muito provável que essas pessoas optem por isso e que aí tentem ter uma vida muito boa e que possam viver um dia de cada vez e viver cada dia como se fosse o último também, digamos assim, né? O que eu acho bem problemático e aí você tem que fazer terapia, né? Ou psicanálise, ou você tem que procurar alguma ajuda para sua cabeça que diz respeito à despedida da vida. E a despedida dos amigos e despedida da família, isso aí vale para quem está no processo de morrer e para quem está também no processo de assistir o outro morrer. É muito doloroso ver uma pessoa morrer. Como diziam os filósofos helenistas do passado, quando a morte chega você já não está mais, então não é problema seu. Tem muitas pessoas que falam, né, que é muito pior encarar a morte de uma mãe, de um filho, de um parente, de um amigo, do que se imaginar naquele lugar indo embora, porque você aguentaria em você uma coisa que você não aguenta ver nos outros, né? Então, terapia nos ajuda, eu acho. E outra coisa que eu queria, só para encerrar esse assunto, que é um assunto, a gente tem que falar mais sobre a morte, isso é... E aí, quando o meu pai, citando o exemplo do meu pai, só para ilustrar, tá, gente? Quando meu pai morreu, a minha filha tinha 6 anos, e ela... muito ligada, muito apaixonada por esse avô. Ele sempre foi um avô muito presente, fazia programa só os dois. Todo domingo, quando a gente estava em Limeira, ele levava a minha filha à feira e comprava um brinquedinho para ele, comia um pastel. Eles tinham uma relação muito, muito íntima, muito próxima. E aí, quando eu comecei a ir bastante para Limeira, quando meu pai já estava no estado avançado, e aí minha filha viu o avô na cama. O vovô não conseguiu mais ir no domingo levar, não conseguia fisicamente levá-la na feira. Viu o vovô doente, me viu dando medicação para ele, dando água na boca. Ela acompanhou, ela foi comigo comprar fralda para o meu avô, porque ela não tinha com quem deixar ela, para o meu avô, não para o meu pai. Então ela viu a doença, aquilo acontecendo. Né? O dia que veio a notícia e meu pai morreu, veio o velório. E aí... eu não tinha parado para pensar sobre isso ainda. Aí eu pensei, aí na hora eu falei, levo ou não levo? Liguei pro meu irmão e falei, você vai levar os meus sobrinhos? Ele falou, eu vou. E eu levei a minha filha também com 6 anos e ela viu o avô no caixão. E aí o Dudu fez uma coisa muito bonita. Eu estava tão passada e aí ele pegou a mãozinha da Duda e levou para botar a mão na mão do meu pai. Aí ela falou, mas é gelado, é diferente. Aí ele falou assim, olha filha, a alma do vovô foi embora quando ele morreu, quando ele deu o último suspiro. O que está aqui é o corpo.
Aí pegou o caixão de madeira e botou a mãozinha dela no caixão. E falou, tá vendo isso aqui? Não é um pedaço de madeira sem vida? Agora pega no vovô. Aí ele falou assim, não tem mais vida aqui. Então ela conseguiu elaborar, olha que bonito. Que triste, que bonito. Foi ela conseguiu elaborar que assim, aquilo que estava ali é o corpo do vovô, a gente está se despedindo do corpo do vovô, mas o vovô não está mais ali. Aí ela falou assim, mas agora quer dizer que quando a gente estiver em São Paulo, o vovô vai estar com a gente? E quando a gente estiver em Limeira, o vovô vai estar com a gente? E quando a gente estiver no Rio de Janeiro, quer dizer, o vovô vai poder viajar com a gente para onde quer que a gente vá? Ele não precisa mais pegar o carro e ir até a gente, ele vai estar sempre junto? Então, olha que elaboração linda de uma criança de 6 anos, porque teve contato com a morte. As crianças são espertas, acho que o adulto subestima muito e é uma proteção de não deixar a criança sentir dor, que nesse caso é desnecessário, porque como você explicar depois para uma criança que quem ela gosta não está mais aqui, ela não pôde ter uma forma de se despedir do jeito dela, né? Não, e hoje em dia não dá mais pra gente continuar com esse papo, virou estrelinha, a criança que vai nascer com mais tem uma sementinha que plantou na mamãe, assim, não tem mais como você enganar a criança e levar isso para um campo totalmente lúdico. Mas né? Você pode fazer como fez o Eduardo, ter uma perspectiva que é materialista e ao mesmo tempo poética. E ele foi super didático e a gente talvez deva ser assim com as crianças, né? Eu sempre acho que é o melhor caminho. Tá? Aqui, ó, as 5 maiores causas de morte do Canadá. Câncer, doenças cardíacas, acidentes e lesões e doenças pulmonares. Aí depois vem a eutanásia. Então, eu acho que é o resultado disso tudo, né? Vai tentando e não tem muito o que fazer. O nosso poeta, Antônio Cícero, precisou ir para a Suíça, não pôde morrer do jeito que ele queria no Brasil para ter essa morte assistida. Foi um susto para muita gente, porque a família não avisou. De repente ele morreu, deixou uma carta e foi muito forte ler o conteúdo da carta pelo teor de sobriedade, de lucidez diante da vida, de um entendimento de que a perda da sua memória era a perda de si mesmo e ele só se encontrava agora na morte, porque já era uma morte. E Antônio Cícero era um poeta e um filósofo, né? É isso, um sujeito então, que pensou morreu tudo isso. Como viveu. Morreu né? como viveu. Olha, então agora eu vou ter que mudar de assunto, mas voltaremos a esse assunto mais vezes, tá? Fiquem com a gente. Imagine que você tem 22 anos, é preso injustamente e sai da prisão com 37 anos, 15 anos depois. Foi o caso de Francisco Maírlon, acusado de ser um dos executores de um crime bárbaro que chocou Brasília e o Brasil inteiro. A morte de um casal de classe média alta e da funcionária da casa com 73 facadas. O crime da 113 Sul. A inocência de Maírlon, foi defendida todos esses anos pela família. 2 de seus irmãos estudaram direito só para ajudá-lo a sair da cadeia. E foi a ONG Innocence Project, uma organização gratuita e voltada a enfrentar a grave questão das condenações de inocentes no Brasil, que assumiu o caso. Mas quem irá reparar os 15 anos de quem ficou injustamente preso? Ninguém, né, Sara? Nossa, uma coisa que eu fico pensando, o tempo é uma coisa que a gente não recupera por nada nesse mundo, né? E nem com dinheiro, nem com desculpa, nem com nada. E aqui no Brasil, a gente tem um histórico absurdo de pessoas que são presas injustamente. Eu acho que, eu não sei no caso dele especificamente, né? Mas, geralmente, é algum tipo de erro da justiça, alguma investigação que não foi feita, teve um desinteresse, teve uma negligência. Na maioria dos casos são isso, né? Raramente vai ser por algum motivo assim. Acho que até hoje não teve, né, Márcia? Algum motivo de, sei lá, algum erro que, foi o erro por parte. Sempre um erro jurídico, né? Eu não lembro, não sei, talvez tenha algum caso de reparação, mas em geral fica no irreparável mesmo. Nesse caso, talvez os advogados possam trabalhar com a ideia de que se ele tivesse feito faculdade como os irmãos, ganhado dinheiro como os irmãos e toda uma indenização, ele tem que ficar bilionário e quem tem que pagar certamente é o Estado, porque o Estado garante com a sua burocracia, com a sua estrutura, a perpetuação das injustiças. O mesmo vale para vários crimes, aliás, pega o famoso crime de colarinho branco, né? O tal o crime de corrupção. Só acontece porque é possível.
E aí as pessoas fazem, porque o ser humano é falho. E tem alguns que se especializam nisso e se tornam bandidos, criminosos de altíssima produtividade nesses contextos. Mas, sem dúvida, o Estado é o responsável pelos crimes ou por facilitar os crimes que são produzidos. E sem dúvida ainda, sem nenhuma dúvida absolutamente, o Estado tem que ser responsabilizado na hora em que se comete uma injustiça desse nível. É fácil você criminalizar um jovem, né? E não sei se o Maírlon era negro. Isso que eu ia falar, porque tem uma coisa de reconhecimento, né? Maírlon Francisco? Eu li ele como pardo. Eu li ele como uma pessoa parda. Mas aí... No caso dele, eu acho que ele não é negro. Não sei como a justiça vai ler ele. Ele é branco. Mas o que acontece isso com muitas pessoas negras que toda aí hora. Que são reconhecidas porque de alguma maneira tem traços parecidos, acham que e aí querem resolver o caso e a pessoa fala, não, reconhece sem ser a pessoa que cometeu o crime. E aí... Eu acho que eles buscam um preto para criminalizar. Sim. Tem uma coisa racista no próprio sistema, gente. O Estado é racista, o Estado é branco. E mesmo que, digamos assim, os caras que estejam lá no Estado não sejam brancos, é uma ideologia de branquitude que vai sempre criminalizar a pessoa marcada pela questão racial nesse país. Então, tem isso que a gente vem falando aqui em alguns contextos, uma espécie de julgamento prévio. É um julgamento da sociedade, sim. É um julgamento que antes dele ser judiciário, ele é um julgamento moral, um julgamento político, um julgamento estético que as pessoas fazem em relação ao outro. E aí, classista também, né? Porque a gente não pode esquecer que se ele não for preto... Ele é pobre. Ele é pobre. Certamente ele não vem de uma família onde... De brasão, né? Que asseguraria os melhores advogados e tiraria ele da cadeia logo. Tem uma coisa também que se tira da negritude, que se tira do pobre, que se tira de quem mais precisa, são dois conceitos fundamentais, que é o que você trouxe agora, que é o benefício da dúvida. A presunção de inocência, e a presunção, né? De inocência, justamente, que é um direito que deveria ser assegurado. Só que é muito mais fácil você entregar um suspeito como criminoso, se for pobre... É resolvido. O problema é o caso encerrado. Quantas vezes a polícia atira a tal da bala perdida, que de perdida não tem nada, a polícia já julga e executa, ela já faz a lei penal sem nenhum tipo de julgamento, a não ser esse julgamento prévio, estético, moral, racista, já mata a pessoa. Eu nunca vou esquecer aquele jovem que foi morto, não precisa nem a gente falar das periferias do Brasil que estão lotadas disso, mas aquele jovem que foi morto, um homem, jovem trabalhando, que tinha um guarda-chuva na mão. No Rio de Janeiro, hoje, né? Eles confundiram com uma metralhadora. Execução sumária. Talvez nem tenham confundido, simplesmente mataram porque pronto, sabe? É assim, vamos matar, né? Vamos matar mais um. Mata-se porque também não é o policial, né, gente? O policial, ele é uma peça da engrenagem, claro, cada policial... Ele executa o plano. Tem 1000 jogos ali, mas tem muito... Gente, a categoria que mais se suicida, inclusive, são os policiais, né, gente? Eles se suicidam muito porque para eles é muito pesado. Ganham mal, tem que cumprir ordens de gente de cima. Sempre quando tem um desses crimes, o grande responsável é o governador do estado, que é o chefe da polícia. É bom a gente lembrar disso. É claro. E a execução é sumária. Por quê? Porque fica fácil pro dono, oligarca, lá é dono do poder policial, dizer, executa, mata e não quero nem saber. É fácil quando você tem gente fazendo isso pra você. A mesma coisa vale pros ayatolás com os homens bomba. Quer dizer, pro presidente dos Estados Unidos, que cria aquele exército de gente pobre, porque gente pobre é que vai ser mercenário no exército de Israel, no exército de Israel menos, mas nos Estados Unidos isso é muito claro. E é isso, gente, é um Estado letal, matador, patriarcal, racista e capitalista. Vocês acham que o preconceito da sociedade, que muitas vezes não dá emprego, não dá chance a um ex-presidiário, faz com que eles, às vezes, voltem a praticar crimes? Você estava falando comigo sobre isso antes de começar o programa, porque aí, imagina, essa pessoa está fichada para o resto da vida, mesmo que ele prove que é inocente, que ele tenha saído da prisão...
E essa ficha criminal, como Nossa, é que o mais é caro isso? pra mim é a questão E o tempo de vida? Então, eu vou falar de uma experiência que eu conheci de perto da Baby Quirino, que foi uma moça que foi presa. Foi em 2019, 2020, ela ficou 1 ano e 8 meses presa, porque quando a vítima foi assaltada e ela foi reconhecer lá, né, a pessoa do assalto, ela reconheceu a Baby como uma das participantes, porque ela falou que ela era negra e tinha o cabelo assim. Ou seja, poderia ter sido eu, Açucena, Vanessa da Mata, qualquer pessoa preta de cabelo assim, que passasse próximo, ia ser presa. E assim, o que eu acho absurdo é a facilidade que existe pelo Estado de manter a punição de alguém que está tentando provar a inocência e pessoas que têm um crime declarado, um Gayer, por exemplo, aquele outro lá que arrancou o braço do menino correndo lá, batendo racha. Essa galera tá com o negócio lá assim, ó, confirmado, e não existe uma punição, entendeu? Ou é uma coisinha que paga uma fiança, ou que fica 24 horas preso. E aí essa manutenção do Estado de manter sempre a galera que é ou periférica ou a galera da classe C dentro do regime prisional, perdendo esse tempo mesmo, ela é assim escancarada, sabe? E regime prisional é puro ódio burocratizado, elevado à instituição num país como o nosso. Não recupera ninguém. As prisões, gente, não recuperam ninguém. Elas são infernos, né? Gente, eu dei da oficina, né, em socioeducativo, e uma das teses que eu quero levantar um dia em algum lugar é sobre esse sistema que não educa, é um sistema que castiga. Ele não é para reeducar, não sei se nem é assim que se fala mais, né? Mas não é para reformar a pessoa, colocar ela... tortura. Até pela questão do ambiente, que eu fui entendendo como pessoa atípica, como que você ter ter, né, acesso à luz, ao sol, à natureza, como isso influencia no seu dia a dia, como isso impacta no seu pensamento. O formato que o presídio é feito não é para colocar ninguém para pensar sobre a vida dele. É para deixar ele pior do jeito que estava, e é uma manutenção constante, porque é absurdo, é um castigo, não é educacional de jeito nenhum. E eu acho que já começa daí, Ju, como você disse agora, né, como que as pessoas ficam lá no presídio e como que elas voltam depois. Não é só sobre a questão dela ter na ficha dela, é como que o psicológico dela fica quando ela acessa outras informações que ela não precisava. Igual esse moço aqui, ele era inocente e com certeza, se ele não tivesse uma estrutura para ficar lá dentro, ele seria muito pior. Não, mas imagina o que ele viu nesses 15 anos dentro da prisão. Exato. Experiências desnecessárias que não precisaria se o Estado tivesse uma garantia de direito de todo cidadão de ter o direito à dúvida, né? Mas, enfim, benefício da dúvida. E vamos falar um negócio aqui. E a presunção da inocência. Talvez não seja tão necessário, mas é bom falar. Ninguém está fazendo aquilo que a extrema-direita chama de defender bandido. A gente está defendendo sempre direitos. E as pessoas estão defendendo um inocente. Isso, que foi preso injustamente. E as pessoas são todas iguais perante a lei, ou pelo menos deveriam ser, e esse é um dos principais tópicos dos direitos humanos internacionais. Então é bom lembrar. E quando a questão do pessoal da extrema-direita fala sobre aborto, que eles defendem, eu falei, mas vocês defendem a vida, defendem o nascimento, porque essa galera, quando cai no presídio, é bandido bom, bandido morto, ou seja, é só a ordem da morte que conta. Você não pode abortar uma criança, um feto, ou sei lá o quê, mas você pode jogar pra morte pessoas adultas, entendeu? É só uma falácia, né? O lance da vida é uma falácia. Não, essa questão é importante, hein, Sara? Ô, gente, vamos agora mudar de assunto, mas é um assunto também muito importante. Posso fazer ventinho? Ai, por favor, tá uma delícia esse ventinho. A nova novela das 9, Três Graças, vai refletir uma dura realidade do Brasil: a gravidez na adolescência e o abandono parental. O Brasil registra cerca de 1.000 partos por semana, gente, pasmem, de meninas entre 10 e 19 anos. A novela Três Graças conta a história de Lígia, Gerluce e Joelle, avó, mãe e filha. Lígia, interpretada pela brilhante Dira Paz, foi mãe adolescente. Gerluce, interpretada pela Sophie Charlotte, engravidou aos 16 anos e Joelle, que é a Alana Cabral, engravidou aos 15. Dura realidade brasileira, né, gente? Nós podemos dizer que já vemos isso acontecer há muito tempo. E eu quero dar a palavra a uma pessoa que que engravidou muito cedo, antes de ser uma adulta, né, Sara? Então, no meu caso eu não sei definir, porque a minha gravidez foi com 22 anos. No meu grupo de mulheres periféricas, né, a gente acha essa idade, tipo, nossa, que legal, a gente acha até velho demais, né? Porém, acaba que, por eu ter morado sozinha e ter tido uma vida de adulta desde cedo, então eu acho que isso aí foi muito, muito velho mesmo. Mas o formato que eu engravidei, gente, eu acho absurdo eu acreditar
que se eu usasse preservativo na primeira foda, o resto não precisava. Porque a minha, eu juro pra você. Foi falta de conhecimento mesmo. Sim, a minha mente era de adolescente, a minha idade era de mulher adulta, mas a minha cabeça era de adolescente que não tinha instrução nenhuma. Até porque tem a questão religiosa, a gente aprendeu a não ter relação sexual antes do casamento. Um dos motivos que eu perdi a minha virgindade só com 19 anos foi porque ainda tinha esse negócio de ficar pensando, o capeta ia me buscar na hora do sexo, que o pessoal falava isso, que o diabo passava o rabo no seu olho. Em outros lugares também, se você estivesse transando antes do casamento. Você tá de brincadeira. Ah, menino, e eu transando e pensando, o capeta tá aqui, meu Deus. Ai, que horror. Foi assim, foi uma merda. Mas eu vivenciei várias amigas da minha sala, né, na 7ª série, na 8ª série, que tiveram crianças. Não, e aí, comentários na internet, né? Fala, não, que absurdo, imagina que a Sophie Charlotte tem idade para interpretar uma avó. As pessoas não entenderam a trama. A gente tá falando de gravidez na adolescência. É idade biológica. É claro que tem idade. Não é se você começa, se a mãe engravidou aos 15, a filha aos 15, a neta aos 15, tem sim, como a Sophie Charlotte ser avó. E vai puxando esse negócio, né? E aí eu acho que é pela comunicação. Pelo que eu via, a mãe da minha amiga teve ela com 12. Na época. Uau. E a minha igual Elza Soares. Elza Soares teve o primeiro filho com 12 anos. A gente achava absurda a mãe dela novinha na escola. A gente achava absurda a mãe dela chegar muito nova. Mas a minha amiga, ela engravidou com 16. Porque eu acho que houve essa falha na comunicação. A mãe ainda não conseguiu desprender de falar com a filha sobre essa questão, né, de reprodução, sexual e tudo. E aí acabou que acho que vai repetindo mesmo, sabe? Ela em casa tá tendo mais... E você interrompe uma fase de uma vida inteira que nunca mais volta. Eu até conversando com o Chico Pinheiro, que eu gravei o programa algumas semanas. Aliás, você arrasou, que entrevista maravilhosa. Se você não assistiu, procure no YouTube do ICL. Um programa lindo do Chico, né? Chico Pinheiro entrevista, ele é brilhante. Muito bom conversar com o Chico. E teve uma hora que eu tive a oportunidade de estar com a Elza, de cantar com a Elza umas 4 vezes. Elza Soares. Elza Soares, gente, a grandiosa. E uma dessas conversas, eu me lembrei de uma entrevista dela que eu disse pra ela, que eu me espelhava, que ela disse que ela foi mãe aos 12 anos e por isso ela era adolescente, mesmo na velhice. Ela nunca tinha saído de uma estágio de adolescência, o tanto que ela gostava de pegar novinho, baby. Ela pegava as menininhas assim de 22, ela tava 25. na mesma idade. Entendo, Elza. Ela se sentia sempre vigorosa sexualmente. Ela não conseguia ter uma relação de vivência de adolescência plena. Eu entendo porque minha adolescência foi muito tolhida pela sociedade, por fato de eu não poder viver minha subjetividade plenamente. Eu via minhas coleguinhas se apaixonando, não podia falar, enfim. Então, quando uma menina, ela engravida aos 12 anos, aos 13, aos 15 que seja. Gente, minha avó casou com 16 anos, o meu avô tinha 54. Meu Deus. Isso era algo absolutamente comum. Era socialmente aceito, ou seja, é como se o processo de fertilidade tivesse conectado com o fato da maioridade para as meninas, e o que é um absurdo. Mas aí aparece uma questão super importante, Márcia, que é assim, uma menina que engravida aos 12, que seja aos 15 e tem esse filho, a mãe dessa menina que engravidou acaba virando a mãe. Ela que vai cuidar desse bebê, porque essa criança, ela não tem como cuidar de uma outra criança, né? Aí a gente tem esses fenômenos que as avós acabam criando como se fossem mães dos seus netos, né? Acho que sim, dependendo também da classe social, acho. Agora, é legal pensar quando tem uma criança, a família inteira tá cuidando dela, mas, enfim, numa sociedade em que... Mas nesse caso não por um bom motivo, exatamente. Né? Nunca é um bom motivo mesmo. E eu acho também que é bom lembrar que grande parte dessas meninas que estão assim, engravidando nessa época estão longe de ter uma escolha em relação a isso. Elas grande maioria são estupradas, violentadas ou adultizadas. Adultizada é um conceito importante. E uma outra coisa assim que eu preciso dizer também, gente, tem uma romantização da maternidade na nossa cultura, e esses grupos extremistas de direita, que são todos misóginos e odeiam mulheres, e odeiam crianças vivas e crianças que já saíram da barriga, mas fazem aquela mistificação falaciosa em cima do embrião,
que está dentro ainda como uma célula, né? Está dentro da barriga de uma mulher. É bom a gente desmistificar a maternidade. É muito difícil. Eu tenho tive uma filha, nunca quis ter filho antes nem depois. Não recomendo para minha filha ter filhos, não recomendo para as meninas que eu conheço. Acho que, assim, quem quiser muito procriar, é um negócio que vale para cada um. Respeito super quem gosta de ter filhos. Eu quero ser mãe. Dá para adotar, acho que se eu tivesse como, eu teria adotado crianças, mas minha vida nunca permitiu isso. Mas eu acho bom a gente desmistificar a maternidade, até porque as mães são mães solo, são mães sozinhas, são mães que têm que dar conta de tudo, são mães que são depois culpabilizadas por qualquer erro que acontece, qualquer problema que acontece, a culpa é da mãe. Então isso tudo faz parte do combo do tal patriarcado. Sem contar que maternar não é só sobre ter filho, né? Tem irmãs também que são mães dos irmãos. Que sobram para as irmãs mais velhas, que ainda são crianças, cuidados mais novos. No beco que eu cresci, tinha a Ana Paula, que ela tinha 9 e tinha que cuidar de mais 3, tudo menor que ela, até os de 2 aninhos. A minha mãe também passou por isso. Ela cuidava de todo. Minha avó teve 5 filhos, ela é mais velha, ela cuidou de todo mundo. E cuida até hoje, na ausência da minha avó. E é uma vida cansada que essas meninas têm, né? Nossa, a maternidade é um assunto grande, né? É lascado fazer uma pessoa no seu corpo, é um trabalho. Eu tava aqui pensando o seguinte, que a Paty está pensando por mim também. O Brasil está falhando em proteger suas jovens e são necessárias políticas públicas para atacar as bases do problema. Porque uma menina grávida larga os estudos e tem dificuldade para voltar a estudar. E provavelmente vai ter que trabalhar para sustentar essa criança e vai ter que largar os estudos. E se ela não estuda, ela vai ter um subemprego. Não vai ter um emprego que pague bem, que seja digno, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma falta de perspectiva para o futuro, né? E tem também a questão religiosa que você já falou. Né? E a educação sexual em casa é um tabu nas famílias brasileiras ainda. Eu só queria dar uma dica pro. Como é que é o nome dele? Da novela? É o quem? É o Aguinaldo? É Aguinaldo Silva. E a diretora, muito minha amiguinha, vou falar um beijinho pra ela, Ana Paula Guimarães. Você tá perto, então você fala pra ela. O que eu gostaria muito que tivesse nessa novela, que eu acho que não vai acontecer, porque vai seguir o ritmo, é que podia mostrar a vida do pai da criança. Porque, tipo assim, geralmente mostra. Mas essa é uma subtrama. Pois é, porque não geralmente mostra a pai, mãe abandonada, não, né? Mas tem um pai aí que a gente não sabe direito quem é o pai. Então, isso aí é uma trama que ainda a gente vai acompanhar. É o que acontece. Ninguém sabe que é o pai da criança menor de idade, que tem um filho. Na novela, eles podiam ir mostrando, do outro lado, como que a vida desse pai menor de idade também, ou maior, não sei, tá seguindo. Porque a gente precisa que as pessoas vejam como que um pai é pai por escolha, entendeu? Por favor, sou Aguinaldo e a amiga Juliana. E a mãe não é mãe por escolha. Ela teve o filho e ela vai ter que arcar com aquela vida o resto da vida. Porque vai mostrando só a parte da menina. E não tem escolha, gente, não tem escolha. E mais um detalhe. Os pais cometem abortos simbólicos todo tempo. E deveria mostrar isso, lógico, sabe? Palavra some no mundo, vai comprar cigarro, nunca mais volta. Tem que ir mostrando ele comprando um cigarro. Tem que ir mostrando ele comprando um cigarro. Aguinaldo Silva, liga pra Sara Zara. Por favor, consultoria aqui, consultoria. Gente, a expressão mágica, educação sexual. Essa mesma sociedade moralista patriarcal que faz filho escondido, que estupra mulheres, que proíbe o aborto, que faz todo tipo de violência, é aquela que faz o discurso anti-educação sexual. Para quê? Para manter tudo no silêncio. Então tem 1000 tabus que pairam sobre sexo e sexualidade, inclusive gênero. Gênero é uma palavra que em 2015 foi retirada dos documentos oficiais aqui do Brasil. É bom lembrar disso para a gente saber com o que a gente está lidando, com uma guerra do patriarcado, dos homens patriarcais contra as mulheres, e a educação sexual que a gente faz na família, na escola, aqui falando abertamente sobre sexo, é uma educação que pode realmente combater esse sistema de injustiça que funciona no silenciamento. Não, e só lembrando que o SUS disponibiliza vários métodos contraceptivos como preservativos masculinos, DIU, anticoncepcional oral, pílula, entre outros, tá? E é importante a gente falar sobre isso. Eu, por exemplo, eu já trabalhava, já era bem assim, independente. Antes de ter minha primeira relação sexual, eu fui num ginecologista e já comecei a tomar pílula. Fiz o mesmo com a minha irmã, quando ela começou a me fazer perguntas mais picantes, assim, sobre sexo. Agora você tem uma filha. E farei o mesmo com a minha filha. Uma menina ilustrada. Mas eu tô com o cu trancando, porque a minha numeróloga falou assim, Sara, tem energia de gravidez nessa criança. Eu falei, mas na sua criança ou em você? Na minha criança, né, na Brisa. Ela fala assim... Não, conversa com ela. É a numerologia, né?
Então, aí... Ai, gente, eu sou super direta também. Vai no Conversa com ginecologista, usa camisinha e, por favor, lembre que você tem uma vida... E é muito engraçado. Pra dar conta. Eu vou só levantar um assunto aqui pra gente falar de um próximo programa. A gente tá falando de métodos contraceptivos para as mulheres. Mas por que o raio do homem não quer fazer vasectomia? Eu já cobrei isso, mas Pelo ninguém quis me amor ouvir de até Deus, hoje. cara. Cadê o comprimido dos homens? Não, até no casamento, assim, você tem que ficar o resto da tua vida tomando medidas contraceptivas, porque o marido ou o seu cônjuge, sei lá o quê, não quer fazer o vasectomia, porque vai se sentir o quê? Menos macho? E aí a gente tem o risco de trombose, né? Tem uma trombose cerebral, tem um monte de doença de saúde por causa de remédio. Sem contar que a medicina desenvolveu pílula pro cara ficar forte, pra ganhar músculo. Por que não desenvolveu pra matar os Porque machadinhos? é machista a indústria. Pois é, Ele quer garantir que ele vai ser garanhão até os 80, sei lá o quê. Me poupe. Precisamos cobrar. O programa acabou. Foi muito bom. Você quer continuar essa conversa? Esse assunto rende demais, garoto. Você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Que a Márcia faz. Nosso encontro foi maravilhoso, né, gente? Até semana que vem. Mas antes de encerrar, Açucena, bora cantar a música Fugaz de Antônio Cícero. Se vocês cantarem comigo, pra homenagear... Eles cantam, eu abano. A gente faz coro pra vocês. Bora, junto, vamos. Vamos pra Antônio Cícero, vamos lá. 8. Meu mundo você é quem faz. Eu danço. Ei! Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança mais e mais. Só vou te contar um segredo. Não, 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 não. Nada de mal nos alcança. Isso é difícil. Pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca, nem cansa. Quero ouvir CL. Então não venha me dizer o que será da minha vida sem você. Ai, que fofura, gente. Vocês estão lindas. Noites de frio. Vai lá, Juju e Sara. Essa é a parte eu não sei. Você sabe sim. E o mundo estranho. Pra quê? Pra me segurar. Então onde quer que você vá, é lá que eu vou estar. Amor esperto. Ai, tão bom. Te amar. Até a semana que vem. Beijo. Ai, que linda. Vocês são muito lindas. Pensa, Marina. Ai, gente, vocês são muito lindas. Beijo, Marina. Te amamos. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir.